Olá, como vai? Aqui é o Rodrigo Ramos, Senhor Lucro. Hoje eu vou falar para você uma coisa que tem acontecido nas farmácias e drogarias, uma armadilha muito comum que os donos de farmácia e drogarias têm caído, que é a armadilha que eu chamo de armadilha do caiaque. Por que a armadilha do caiaque? Você imagina se você estivesse sentado num caiaque, segurando assim o remo, né? De um lado do remo tem uma pá, do outro lado tem outra pá. Só que um caiaque, para andar em linha reta, né, para chegar até o objetivo, você tem que remar dos dois lados. Você tem que remar de um lado, remar do outro. Remar de um lado, remar do outro. Se você estiver remando só de um lado, o caiaque ele fica rodando em círculos. Então, o que eu chamo de armadilha do caiaque? A armadilha do caiaque é o dono de farmácia colocar um foco só em vendas. Só de um lado do remo. Ele rema só de um lado. Ele faz vendas, 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 vendas e não está olhando a geração de caixa. Ele não está olhando se o lucro está aparecendo na conta dele todo mês inteiro. Então, num caiaque, você tem que remar dos dois lados. Numa farmácia também você tem que remar dos dois lados. Você tem que fazer mais vendas, mais vendas, mais vendas e você tem que procurar ver se o teu lucro está aparecendo na tua conta, se você está gerando caixa. Eu chamo de gerar caixa. Então, essa armadilha do caiaque, ela é mais comum do que você imagina. Ela é muito comum. E eu tenho visto muitos e muitos donos de farmácia e drogaria caindo dela. Todos os meses, se você olhar, beleza, quanto que você fez de venda? Tinha lá uma meta? Minha meta era fazer 200 mil de venda na minha farmácia. Quanto que eu fiz? Fiz 200 mil de venda. Beleza, ótimo, bateu essa meta. Tá, e aí, quanto que aumentou de saldos na tua conta corrente? Quanto aumentou de dinheiro na tua conta corrente? Essa é a geração de caixa. Se você não fez aí 10% ou 15% do teu movimento, que é a tua venda, você está caindo na armadilha do caiaque. Você está fazendo só movimento, só remando de um lado e não está remando do outro. No final do mês, você girou em círculo ali e ficou no mesmo lugar. Você não viu o resultado que vale, que é lucro só vale na hora que aparece na conta corrente. Só vale se aparece na tua conta corrente. Então, um indicador muito importante de você ver é assim, venda, tem lá uma meta para vender, 200 mil de meta para vender. Colocou lá a meta de julho, 200 mil. Ok, quanto que eu quero de lucro em percentual? Quanto que eu quero que a minha farmácia dê de lucro em percentual nesse mês, aqui, do potencial que ela tem? Vamos botar 12%. Ok, vamos botar a geração de caixa, que é o dinheiro a mais da minha conta. Quanto que tinha de saldo no dia 1º do mês e quanto que vai ter de saldo no dia 30 ou 31 desse mês. Não lembro quantos dias tem esse mês. Vamos botar 15% seria geração de caixa. Beleza. Remar dos dois lados é o quê? Eu faço um esforço enorme para poder vender e bater essa meta. Eu tenho ações, eu tenho estratégicas que eu implemento todos os dias para poder ter aqui a minha venda de 200 mil no mês batida, a minha meta batida. Só que essa meta aqui de geração de caixa, de 15%, que seria assim, na minha conta tem 50 mil reais, e se eu fizer 15% de 200 mil, é mais 30 mil reais. Então, tem que ter no final do mês 80 mil. 50 mais 30. Se eu não fiz essas duas coisas acontecerem, eu estou remando só de um lado. Tudo bem, eu bati a meta de 200 mil de venda, mas não bati mais 30 mil a mais na minha conta, que é 15% de 200 mil, eu só remei de um lado. Eu caí na armadilha do caiaque. Fiz movimento, mais movimento, e não cheguei ao objetivo. Eu não fui para frente. Eu estou rodando em círculos, eu estou remando de um lado, remando de um lado, remando de um lado, e não estou chegando ao objetivo da minha farmácia, que é uma farmácia, ela tem que te dar o retorno daquilo que você investiu. E para você ter o retorno daquilo que você investiu, de tempo, de dinheiro, de retorno sobre o que vale ali o teu negócio, né? Que você
poxa, você montou uma farmácia, você está gerando emprego, gerando renda, você está pagando aí centenas de milhares de reais por ano de fornecedores, você é uma fonte do progresso? Tá, mas você tem que ter também parte desse progresso, que é o retorno do teu lucro. E lucro só vale na hora que aparece na tua conta. Então, um indicador bom é você ter aí quanto que você aumentou na conta nesse mês de junho. Qual que é a tua meta para julho? Porque se você não estiver controlando isso, a tua geração de caixa, você pode estar perdendo, como eu vi perdendo aí, 9 em cada 10 farmácias que eu converso, eu vejo os caras perdendo aí 5 mil, 10 mil, 20 mil. Eu vi gente perdendo 50 mil por mês e não estavam ligando tanto. Por quê? Ainda estavam fazendo alguma coisa, né, a mais na conta, e aí não estavam ligados tanto nisso. Achavam que era normal, porque o sistema vende pra gente que isso é normal. Um dia o lucro aparece, Rodrigo. Pode ser que num mês não dê, no outro mês vai dar. Olha, que a minha família tem farmácia há 33 anos. Só começou a realmente aparecer a geração de caixa quando nós colocamos um objetivo para ela. Beleza, tem objetivo para vender, tem objetivo de ter lucro, tem, mas tem objetivo também de aparecer esse lucro na conta. Porque senão não valeu nada. Lucro no papel não vale nada. O que vale numa empresa é você poder, de 6 em 6 meses, você ter lá juntado, acumulado, um caixa, um lucro, e você vê o que você vai fazer com ele. Se você vai distribuir entre os sócios, se você vai investir na abertura de novas lojas, se você vai reformar alguma loja com um pouquinho do dinheiro, se você vai aumentar um pouquinho ali, um mix ali de alguns produtos, porque você tem ali um dinheiro para investir, isso que vale. Então, não caia na armadilha do caiaque. Não caia na armadilha, porque venda é vaidade, lucro é sanidade e caixa é rei. Se você está focado só em aumentar a tua venda e não está com um foco também de fazer o teu lucro aparecer na tua conta, você está remando em círculos. Você está rodando ali, como se estivesse sentado no caiaque, remando em círculos, dando muita remada de um lado e não está saindo do lugar. Você está parado, girando em círculos, achando que está fazendo muita vantagem e não está saindo do lugar. Porque o lucro de um ano, ele não volta no outro ano. Se a tua farmácia tem um potencial de gerar 30 mil por mês de lucro, no ano 360 mil, se nesse ano você fez só 200, você perdeu 160 mil. No ano seguinte, você não vai fazer a mais. Você perdeu, não recupera nunca mais. Então, a armadilha do caiaque, ela é uma das principais armadilhas. Por que fecham tantas empresas no Brasil, Rodrigo? Fecham porque não estão preparadas para os invernos. O que mata uma empresa é problemas de fluxo de caixa, é não ter dinheiro para pagar a conta. Então, se a tua farmácia fizer caixa, dinheiro todo mês a mais na conta, e tiver ali na conta, aplicado ali numa renda fixa, um dinheiro que possa ser resgatado todo dia, 12 meses de despesa, é muito difícil dar um problema. É muito difícil, porque se eu começar a perceber que está acontecendo alguma coisa, dá tempo de ajustar. Não é como um avião que desligou a turbina, que já está embicado e não tem como controlar. Você tem como ajustar ali, porque você está medindo, né? Você viu que alguma coisa ocorreu. A venda caiu um pouco o lucro, a conta não aumentou tanto, mas você ainda tem ali 12 meses de despesa ali na conta. Se der um problema na economia, você tem ali 12 meses de despesas pagas dentro da tua conta corrente. Isso dá uma tranquilidade e as pessoas que participam do Desafio Gás, isso muda a vida delas, porque elas têm mais tranquilidade, mais previsibilidade. Alguns se tornam milionários, multimilionários, não só no papel, são de verdade pessoas mais ricas, mais prósperas e mais tranquilas em função disso. Por quê? O dinheiro pode não comprar felicidade, como muitos falam, mas compra tranquilidade. Eu nunca vi ninguém aí que tem uma empresa que tenha caixa para N meses aí tão atribulada e nervosa quanto aqueles que estão vendendo o café da manhã para almoçar, estão deixando para pagar a conta no final do dia, porque está juntando ali
e nós da minha família já passamos por isso. Eu falei que eu já passei na minha vida empreendedora por problemas financeiros bem graves, já quebrei 2 vezes. Então eu sei o que é não ter dinheiro, eu sei o que é, não ter condições ali de cumprir ali com suas obrigações que você tinha acordado, a vergonha que é. Você é taxado pela sociedade como uma pessoa que tem ali, como se fosse ali um cancro, né? Uma doença, ninguém quer chegar perto, né? Aí na hora que você vira de novo o jogo, você está lá, o sucesso de novo, tem aqueles que começam a se aproximar, aqueles que batem a mão nas costas. Então, assim, quando você estiver no teu alto do teu resultado, não se acha o tal. E na hora que você estiver lá no baixo, não se acha o cocô do cavalo do bandido. Você nem é uma coisa nem outra. Você só está colhendo um resultado. Se você está gostando desse resultado, ótimo, continue fazendo aquilo que você está fazendo, que está gerando resultado. Continue se achando um tolo para você aprender cada dia mais e continue com fome, com ambição, porque aí você vai evoluindo o tempo inteiro. Mas também, se você está passando por um período muito ruim, não se acha o cocô do cavalo do bandido, porque resultado é só um resultado, meu amigo. Foque naquilo que você quer e aí ajuste aí a vela e comece de novo. Se é o caso, comece de novo, porque das pedras que me jogaram eu construí meu castelo, né? Eu não seria nem metade do que eu sou se não tivesse passado por tudo que eu passei. Não saberia nem 1/3 do que eu sei. Não ajudaria nem 1/10 das pessoas que eu ajudo. Porque quando eu olho um problema, eu falo, cara, eu já fiz, não caia nisso. Então é só a experiência. As pessoas taxam muito o resultado que ela está colhendo, né? Resultado é só resultado. Se você está gostando dele, continue fazendo o que você está fazendo. Se você não está gostando, procure modelos melhores para que você possa modelar essas pessoas, o que ela faz, como é que elas pensam. Porque algum problema tem. Se eu não estou colhendo um bom resultado, ou eu estou pensando de forma errada sobre como eu me vejo uma empresa, vejo as pessoas, ou eu estou agindo de forma errada, ou estou fazendo ações aqui que já passaram, né, do tempo, não dá mais para fazer. Porque há 33 anos atrás, a inflação era 80% ao mês. Hoje, uma taxa Selic aí é 2 e pouquinho, né? Não temos praticamente inflação. Antigamente o medicamento aumentava 10% ao ano, agora não aumenta mais. Então, assim, mudou muita coisa? Mudou. Não tinha nota fiscal eletrônica. Então, assim, poxa, quem está querendo trabalhar como há 25 anos atrás vai conseguir o mesmo resultado? Nunca. Então a gente tem que estar se achando tolo o tempo inteiro, porque se mudar a economia, igual mudou agora, onde a gente tem que ter uma presença digital mais forte, talvez vender online, se a gente puder, cara, aquele que ficou preso no passado, achando que vai continuar colhendo os mesmos resultados, fazendo as mesmas coisas, está muito enganado. Então essa armadilha do caiaque é assim, uma pessoa que foca só em vender. Por quê? Ela está agarrada há 33 anos atrás. Mas ela é nova, ela montou uma farmácia agora, há pouco tempo, tá? Mas as verdades, elas são transmitidas de pessoas para pessoas. Você começa a acreditar naquilo que você começa a conviver. Então, se você acha que dinheiro na conta é lixo, não dá para deixar dinheiro parado, pode vir aí um presidente e tomar esse dinheiro, igual aconteceu no passado, em 1989, quem vai conseguir gerar caixa o suficiente para aumentar a conta e deixar a conta lá bem cheia de dinheiro para 12 meses de despesa? Ninguém, né? Então a forma como você pensa e vê o mundo influencia as suas ações. Então se você quer mudar o seu resultado, muda a tua forma de ver o mundo. Começa a modelar aquelas pessoas que estão tendo resultado. Como é que essas pessoas pensam? Como é que elas agem? O que elas estão fazendo? Que alguma coisa tem. Não é sorte, não é genialidade, inteligente, burro, porque nas horas que eu estou vencendo eu sou inteligente, nas horas que eu estou perdendo eu sou burro. Não, eu sou o mesmo cara. E você é a mesma coisa. Você é uma pessoa que colhe um resultado. Se você está gostando do resultado, mantenha aquilo que você está fazendo. Se você não está gostando, ajuste algumas coisas. E para isso, eu aconselho que você procure um método. O que é um método? Um método, ele tem um passo a passo. Passo a passo é o quê? Que estratégias eu tenho que aplicar para colher resultado hoje?
Que ações? Quando que eu tenho que implementar? O que eu tenho que controlar? De forma simples, porque uma farmácia pequena ou média, ela não tem tanta equipe assim, ela não tem tanta gente assim, para você aí estar com 30, 40 pessoas te ajudando aí a fazer um planejamento, cuidando da parte financeira. Uma farmácia pequena e média não tem tanta gente assim. Então você tem que ter um processo simples, que você consiga ter empresa na mão e você consiga fazer aí não só movimento, mas você também fazer resultado. Você vê o teu lucro inteiro aparecer para você todo mês. Porque senão você está caindo na armadilha do caiaque. Fazendo movimento, remando de um lado, girando em círculos e não chegando até o teu objetivo. Eu tenho visto muita gente caindo nisso e eu fico triste porque eu já caí pra caramba nessa armadilha. Quando eu me tomei conta disso, eu peguei um método que eu mais ou menos eu criei à medida da experiência que eu fui vivendo, ter ajudado em 1.353 empreendedores aí em 20 anos. E eu vi algumas empresas na Europa cuidando dessa parte de um jeito, vi algumas poucas no Brasil cuidando também, e aí eu juntei uma peça de um lado, uma peça do outro, um outro processo do outro, uma estratégia, e criei um modelo que eu tenho implementado desde 2015 em farmácias, drogarias, com muito sucesso, onde elas conseguem aumentar as vendas, aumentar o lucro percentual e principalmente fazer de 100 mil a mais 1 milhão na conta em 6 meses. Porque o desafio gás é justamente dar um gás. Porque quando você melhora o resultado, você muda a forma de pensar de uma pessoa. E aí ela acredita mais no potencial dela. Aí ela vai fazer mais ações. Aí isso altera o resultado. Então eu tiro uma pessoa de um ciclo de baixa, de crise, de energia ruim, de medo, para um ciclo de confiança, de certeza. Que pessoa que você acha que tem mais resultado? Uma pessoa que está cheia de energia, confiante, implementando ações, ligando para os clientes, atendendo bem, com uma energia, com certeza que tudo está tranquilo, porque ela tem ali caixa para N meses de despesa, que ela tem que fazer só bem feito, é servir o cliente, atendendo às necessidades dele, ou uma pessoa que está com medo, com insegurança, com dúvida, com preocupação. Uma pessoa assim, ela não tem cabeça para nada, ela está ali só focada no problema. E aí, poxa, pode parecer clichê, as pessoas falam, isso aí é papo de coach. Tá, o Brasil tem 500 mil coaches, é uma coisa que já está ficando meio chata o papo de coaching, mas não estou falando de coaching, eu gosto das ferramentas de coaching, elas ajudam, procura entender um pouquinho, você vai ver como é que elas ajudam a você ter mais clareza e tal, mas isso não é coaching. O meu processo é um método, então eu vou te mostrar o que você tem que fazer, eu vou falar o que você tem que fazer, eu não vou te ficar fazendo pergunta até você achar o caminho, eu vou te mostrar o caminho. Isso é uma mentoria. Mentoria é quando alguém que já fez ou faz o tempo inteiro te mostra um caminho, te fala o que você tem que fazer. Um coaching é um processo onde vai te achar com perguntas, mais clareza dos seus objetivos, achar ali os caminhos, vai te ajudar a desenvolver as habilidades. Então, assim, é um processo interessante também e eu te sugiro que você procure estudar também um pouquinho, porque as pessoas falam daquilo que elas não entendem, né? Eu gosto muito, utilizando as ferramentas do coaching, eu emagreci 20 quilos em 2 meses, eu aumentei meu faturamento em 10 vezes, e eu consegui ajustar a minha área emocional, a minha área espiritual, eu equilibrei a roda da minha vida. E isso ajuda muito no desempenho das pessoas. Você não é só a tua área financeira, você tem que pensar num todo, né? Imagina você ter aí 1 milhão, 2 milhões na conta e você está lá gordo, sem saúde, quase morrendo do coração. Então, por isso que a área de coaching desenvolveu tanto, que a pessoa vai lá, muda a vida dela, ajusta a roda da vida e ela está mais equilibrada e ela começa a querer fazer isso para os outros. Então, por isso que estourou essa área no Brasil. Mas por quê? Porque a pessoa mudou em alguma coisa, mas às vezes não mudou tanto. Aí todo mundo olha e fala, a pessoa está querendo mudar a vida dos outros, mas nem mudou a dela. Mas assim, é porque fez um pequeno ajuste, meu amigo. Então na vida é assim, você precisa
pequenos ajustes. Na área financeira, se você quer colher aí de mais 100 a mais 1 milhão na tua conta, tem um desafio, tem um método. É o método GAS, do desafio GAS. E aí você tem aí formas de você estar aumentando as tuas vendas, aumentando o teu lucro percentual e fazendo o teu lucro aparecer na tua conta todos os meses. Esse é o desafio GAS. Hoje, essa é a conversa que eu queria ter contigo hoje. De falar que essa armadilha do caiaque é uma armadilha comum, que muita gente tem caído. Por quê? Está colocando foco só no movimento, só em venda, não está colocando foco no resultado. E ela acha que um dia isso vai valer a pena. Nas grandes empresas, empresas listadas em bolsas, empresas que vão ser vendidas, isso faz sentido, porque eles estão investindo aqui para escalar faturamento e a empresa vai ser vendida lá na frente. Agora, uma empresa como a tua, pequena ou média, farmácia, que venda aí de 40 mil até 2 milhões por mês, eu tenho quase certeza que a tua farmácia não vai ser vendida daqui a 10 anos. Então, abrir mão de um lucro que poderia estar na tua conta hoje para vê-lo daqui a 10 anos, não faz sentido. Se você não está abrindo novas lojas, se você não está reinvestindo, né, o lucro inteiro, esse lucro está sendo perdido em algum lugar, algum ralo ele está saindo. E às vezes não está nem percebendo que a tua farmácia daria ali de lucro uns 50 mil, está fazendo 30, já está bom, mas está perdendo 20 mil vezes 12, dá 240 mil. 10 anos, 2 milhões e 400. Então, assim, eu acho que é um pecado perder dinheiro. Dinheiro que poderia ajudar outras pessoas, poderia gerar mais emprego, mais renda, mais prosperidade. Então, você tem que começar a cuidar e não se achar o tal quando estiver vivendo um momento bom, manter a humildade e continuar subindo os degraus. Porque aqueles que eu vi, empresas familiares, que eu vi desligando a turbina do avião, 10 anos depois não eram nada na região delas. E tinham perdido o mercado inteiro. Porque veio alguém com mais fome, mais ambição, com mais certeza ali naquilo que elas queriam e continuaram subindo. Então, o desafio de quando você chega num bom resultado, quando você faz uma farmácia faturar 500 mil, é você continuar evoluindo, continuar crescendo, continuar se achando tolo o tempo inteiro para estar buscando uma melhoria aqui, uma melhoria ali, e aí você também se manter faminto, porque se você abrir mão, falar, não ligo para estar ganhando o meu lucro, não tem problema aparecer não. Beleza, então nunca vai aparecer para você. Enquanto você aceitar um resultado, ele permanece. Aquele resultado que você aceita, ele permanece. Então, nessa vida, você tem que definir muito bem, com clareza, o objetivo que você quer. Para uma farmácia, 3 indicadores muito bons são: quanto que eu quero vender nesse mês? Qual que é o meu objetivo? Qual que é o meu lucro em percentual? Que é essa farmácia que eu quero fazer ela chegar. E qual que é a geração de caixa? Quanto na minha conta corrente eu quero nesse mês? Isso é geração de caixa. Se você estiver fazendo esses 3 indicadores, a tua empresa ela está ali alinhada, como se você tivesse sentado no caiaque, remando em direção à margem que você quer chegar, ao objetivo que você quer chegar, ao destino que você quer chegar. Que se você não estiver fazendo isso e controlando esses 3 indicadores, remando de um lado, fazendo vendas, remando do outro, fazendo a geração de caixa, o dinheiro aparecer na tua conta todo mês, você está rodando em círculos. Está rodando em círculos. Aí daqui a 10 anos, você vai estar com menos energia que você tem hoje, porque você vai estar mais velho, não vai estar com o mesmo pique. Você poderia ter aí dinheiro para se reinventar, caso fosse preciso, reinventar o teu negócio, caso fosse preciso, e você deixou ali milhões em cima da mesa em 10 anos. Milhões que você nunca mais tem de volta. Nem a tua família, nem os seus filhos, nem os teus netos. Então, cuide daquilo que é teu. Você é uma ferramenta de Deus aqui na Terra, gerando progresso, emprego e renda. Mas, se você é um administrador das coisas do Pai aqui, um mau administrador é punido. Ele é punido como? Se estava tudo bem, ele poderia estar fazendo um resultado, não está fazendo, daqui a pouco não consegue mais fazer aquilo que poderia estar fazendo. Então, assim, se chegou a hora de você acordar
e você analisar, beleza, eu estou perdendo dinheiro, porque eu posso perder dinheiro de duas maneiras. Ou a minha farmácia dá 50 mil de lucro no papel lá, e está aparecendo 20 mil na minha conta, e eu estou perdendo 30 mil, ou minha farmácia faz 50 mil, e se eu soubesse outras coisas, eu poderia estar fazendo 70. Se eu fosse humilde o suficiente para estar aprendendo modelos e um método, eu poderia estar fazendo 70. E eu estou perdendo 20 mil aí por mês, dá 240 mil no ano, eu estou perdendo 2 milhões e 400. Então, eu não sei qual que é a tua vida agora, o que você está passando, se nessa pandemia você está aumentando a tua venda ou se está caindo. O que eu sei é que, assim, a gente não tem noção do potencial que a gente tem, do que é possível realizar. Eu dei o exemplo numa live que eu fiz, falando de 3 empresários. Um tinha feito 818 mil a mais na conta, em 5 meses, quando que a meta dele era 600 mil. E ele, 600 mil ele achava impossível, porque ele tinha 40 mil na conta, quando ele entrou para o Desafio Gás. Outro, que tinha 3 lojas, estava passando por dificuldades financeiras, achava que nem ia conseguir pagar pela mentoria. E hoje ele inaugurou 2 lojas no último ano, uma reinauguração, um ponto melhor e uma loja nova. Em 2 anos que ele participa do Desafio Gás. E ele hoje é milionário, porque a empresa dele gera mais de 1 milhão por ano de caixa. Se a empresa gera mais de 1 milhão de ano por caixa, uma empresa vale até 5 vezes, dependendo do potencial dela, quanto ela gera de caixa por ano, de dinheiro a mais na conta. Então, ele é um faixa preta hoje. A empresa dele gera mais de 1 milhão de caixa, ele participa da mentoria faixa preta. E um outro exemplo que eu dei, de 2 empresários que tinham uma farmácia de 40 mil e a outra vendia 60 mil, e que a meta deles era continuar, eles faziam sozinhos 48 mil de dinheiro na conta, de retirada em 6 meses. E quando eu falei que eles poderiam fazer 148 mil em 6 meses, eles acharam que não dava. E terminando esse mês, se contar aí o que eles investiram na mentoria, né, mais o que eles já retiraram, eles já bateram aí esses 148 mil. Mas eu falo para desconsiderar o investimento na mentoria, que ele tenha retirado líquido 148 mil em 6 meses. E aí você entra em aprenda.com, agenda lá a sessão estratégica de 50 minutos, eu te falo aqui o que eu faço para você. Afinal, eu faço uma coisa que todo mundo fala que eu sou maluco, mas porque eu confio nesse método e eu quero que todo mundo implemente. O Brasil tem quase 100 mil farmácias. Se 100 mil farmácias aplicarem esse método, a gente vai ter uma mudança muito grande aí. Porque uma farmácia que venda 200 mil, ela cria aí, se ela compra os produtos, vamos dizer, a 110 mil, né? Ela cria 90 mil de dinheiro novo todo mês. No ano, ela cria 1 milhão de dinheiro novo. Então, assim, se essa farmácia morrer ou não fizer isso, o quanto que o país não está perdendo? Você imagina, 100 mil farmácias vezes um resultado, isso dá um impacto absurdo, né? Se todas começarem a ter mais resultado. Quanto mais de dinheiro novo será gerado? Quanto mais dinheiro gerado, mais dinheiro distribuído. É assim que se constrói nações prósperas, famílias prósperas, empresas prósperas. Não dá para dividir zero. O que você distribui e divide é riqueza e abundância. Um forte abraço. Aqui é o Rodrigo Ramos. Hoje foi essa armadilha que eu quis conversar com você nesse podcast. Um forte abraço e manda ver.